Olá, amigos, amigas deste canal aqui no YouTube, o Brotar da Semente. Vou pedindo a vocês que deixem aí o seu like, deixem suas curtidas, seus comentários, compartilhem esse vídeo para outras pessoas, se inscrevam neste canal Brotar da Semente aqui no YouTube. Vamos a um papo, uma prosa aqui sobre a conjuntura política. Vamos fazer aqui algumas análises, emitir algumas opiniões, porque a política faz parte aí do nosso dia a dia. E já que não podemos estar num barzinho tomando aquela cerveja ou numa cafeteria tomando aquele café, conversando sobre política, vamos fazer através dos vídeos, através da interação via internet. Vamos lá, CPI do Senado, praticamente aí já com os membros, os 11 membros já indicados pelos partidos, e o Manezinho Santos da Rádio 13 lembrou ontem, numa prosa que nós tivemos ao vivo, que os indicados foram todos homens, todos machos. Então isso demonstra um pouco do que a política brasileira não é representativa enquanto a os segmentos da sociedade, uma vez que as mulheres são maioria na nossa sociedade. Então, a primeira questão da CPI é essa. A segunda questão é que ainda está uma disputa, né, na CPI, já que a maioria são independentes em relação ao bolsonarismo. Renan Calheiros, que é senador por Alagoas, teria sido aí em acordo, seria o relator, e ele já está dizendo que a CPI vai começar com o relatório do TCU sobre a pandemia. Então, vejam que tende a ser explosiva essa CPI, trazendo à tona e tendo a possibilidade de abrir inquéritos e criminalizar os responsáveis aí por esse genocídio que o Brasil vive. 371 mil mortes, 371 mil pessoas vítimas desse desmazelo, desse descaso, da falta de remédios para intubação, no começo da falta de máscaras, da falta de política de isolamento social, falta de campanha, de propaganda, de vacina. E a única coisa que sobrou foi o remédio que não serve, a cloroquina. Então a CPI tende a ser explosiva, tende a colocar o bolsonarismo no seu devido lugar. Vamos falar também do fator Lula. Lula finalmente recebeu um veredito aí do STF que anulou todo o processo envolvendo o nome dele junto à Lava Jato, junto a Curitiba, que nunca foi o foro, nunca foi o local adequado para aquelas ações tramitarem. Além disso, ele já tinha sido considerado um juiz suspeito, um juiz que tem interesse na causa, inclusive ele se beneficiou disso depois, ajudando a eleger o Bolsonaro e se tornando ministro deste. Então Moro, um juiz suspeito e um juiz incompetente. Ele não era competente para aquela causa e ele se demonstrou suspeito, ele se envolveu com a causa, ele se apaixonou pela causa. Um juiz não pode se apaixonar pela causa, não pode ter interesse na causa. O juiz tem que ser neutro. Imagina todo médico ginecologista se apaixonasse pelas suas pacientes. Não é legal, não é moralmente nem legalmente correto. Mesma coisa o juiz não tem que ter paixão pela causa. Juiz não é torcida. Então o que se viu aí é que a torcida torcia, escolhia, julgava, condenava, escolhia o mando de campo, a bola e tudo mais. É uma bagunça aí que o STF está tentando consertar. Portanto, o Lula está no jogo, é inocente, porque todos nós somos inocentes até que se prove o contrário.
Então, até que chegue alguém e prove o contrário, Lula é inocente como todos nós e poderá concorrer às eleições de 2022. E aí, como diz o Rui Pimenta diz que após a inocência de Lula, acho que ele disse isso numa entrevista dele no 247, que aumentaria o ódio à esquerda, o ódio ao PT, não o ódio da direita, mas o ódio à esquerda. E é verdade, infelizmente tem muita gente que, por algum motivo que nós não sabemos explicar, tem ódio do PT à esquerda. Uma dessas pessoas, se é que nós podemos chamar ela de esquerda, mas muitas pessoas da esquerda seguiram essa pessoa na eleição passada, chama Ciro Gomes. E o Ciro Gomes soltou mais uma agora, dizendo que se der Lula e Bolsonaro, ele vai para Paris com mais convicção. Porque ele anulou o voto entre Haddad e Bolsonaro, foi para Paris e agora ele diz em entrevista para o Globo que fará isso com mais convicção e termina dizendo PT nunca mais. Vejam, nós estamos falando de Ciro Gomes, PDT. Alguém que se diz de esquerda, que se diz desenvolvimentista, que se diz correto, que se diz não sei o quê. Alguém que já disputou várias eleições para presidente, alguém que tem uma história que tem defeitos e virtudes como qualquer político. Mais data vênia, senhor Ciro Gomes e as pessoas que seguem esse senhor Ciro Gomes. O que eu tenho a dizer, até para não esticar muito esse assunto sobre Ciro Gomes, é que o Ciro Gomes se acovardou. Ciro Gomes foi para Paris, fugiu do embate na eleição, numa das eleições mais críticas desse país, e para mim Ciro Gomes nunca voltou. Ciro Gomes está lá em Paris, vagando lá no aeroporto Charles de Gaulle, arrotando um Roquefort e se achando a última tapioca do Ceará. Ciro Gomes. E aí algumas pessoas questionam, mas que papel Ciro Gomes vai desempenhar nessa eleição de 2022? O jornal A Tarde da Bahia fala que o Carlos Lupe está alinhando um acordo estratégico, uma aliança estratégica com o DEM. Porque lá em Salvador, o PDT tem o vice, né, do DEM, do ACMinho Neto. E o que ocorre aí, meus amigos? Ocorre que o DEM é Bolsonaro, o DEM está no governo Bolsonaro, o DEM tem vários ministros no governo Bolsonaro. Inclusive aquele ministro gaúcho lá que diz que não adiantava lockdown porque o vírus vem através dos insetos. Então Ciro Gomes está flertando com o bolsonarismo. E algumas pessoas já estão preocupadas, né? Porque e o papel que o Ciro Gomes vai desempenhar? Na minha modesta opinião, o Kennedy Alencar falou outro dia que o Bolsonaro, neste momento, é um leão desdentado. É um leão que rosna, mas não tem muito para onde ir. Ele é um leão desdentado. O Ciro Gomes, neste momento, claro que virá por aí muitas alianças, muitas articulações, muitos palanques. Mas neste momento, na minha modesta opinião, Ciro Gomes não passa de uma hiena que engoliu um megafone. Então a Globo abre espaço para ele, a Jovem Pan já vai dizendo: o PT, o PT, o PT. Não tem
perdeu toda a sua compostura. Ora, o Ciro Gomes apoiou lá no Ceará um governador do PT, Camilo Santana. O Ciro Gomes dependeu, o candidato do Ciro Gomes lá no Ceará, dependeu dos votos do PT lá para ser eleito no segundo turno, inclusive até do PSOL, porque senão perderia lá para o Capitão Wagner. Então Ciro Gomes, como já diz aí vários outros analistas, é um político que perdeu o bonde da história. Vai terminar essa eleição aí, se continuar com esse converseiro todo torto aí, com menos de 2%. Menos de 2%. E vai pregar voto nulo no segundo turno, com certeza, porque ele não voltou de Paris ainda, infelizmente. Se brada de valente, de lugar-tenente, não sei o que, não passa de um covarde. É isso que ele é. Porque ele está se omitindo da história desse Brasil. Eu não digo que está se omitindo porque eu acho que ele deveria apoiar o Lula, não. Mas à medida que ele, conhecedor do mundo político que ele vem tratar o Lula e o Bolsonaro da mesma forma e ainda o seu partido flerta com o bolsonarismo. Ora, Ciro Gomes, diante de 370 mil pessoas vítimas de um genocídio, você que teve a oportunidade de liderar durante o governo Lula a transposição do Rio São Francisco, que teve ministérios, pôde contribuir e muito com os avanços construídos neste país que a Dilma foi golpeada. Dilma foi golpeada porque aprovou um projeto de lei que 25% dos recursos do pré-sal iriam para a educação, para a saúde, para o desenvolvimento, para a tecnologia. E aí veio o golpe e acabou com isso. Ora, Ciro Gomes. Lamentável. 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 E eu falo, já que gostam de usar essa palavra de lugar de fala, eu falo de um lugar de fala de alguém que sempre considerou, mesmo com críticas, sempre considerou o Ciro Gomes, sempre considerou. Inclusive, em 2018, eu sempre disse durante a campanha, temos que ter paciência, temos que ter respeito ao Ciro Gomes. Todas as pessoas que me diziam, vou votar no Ciro Gomes, eu dizia, ótimo, é uma grande opção de esquerda. Hoje não, para mim quem votar no Ciro Gomes a partir de hoje não passa de um covarde que já está anulando o voto. Votar em Ciro Gomes hoje é isso, é anular o voto. E aí, faça uma terapia, procure o que tem dentro de você. Por que você tem ódio ao PT? O PT não é o santo, não. O PT não é a igreja católica da política, não. O PT cometeu muitos erros na política. Mas nenhum erro suficiente para que a pessoa tenha ódio ao partido. Certo, meus amigos? Grande abraço, já passamos aí de 13 minutos. Espero que tenham gostado. Fiz esse vídeo gravado, porque a internet não anda boa aqui pra gente falar ao vivo. Mas deixe seus comentários, dicas aí para os próximos vídeos. Critiquem, coloquem suas opiniões aí no chat. E vamos lá, se inscreva neste canal, Brotar na Semente, deixe o seu like. Valeu, grande abraço!